De volta com a edição manhã para falar já de cuidado e saúde, 10 horas e 28 minutos. A ludopatia ou vício em jogos tem se tornado uma preocupação crescente nas empresas, porque afeta diretamente a produtividade dos colaboradores, a saúde mental e o ambiente de trabalho. Inclusive, gente, os afastamentos pelo INSS por conta dessa patologia cresceram 350% em 3 anos. Sobre esse assunto, eu converso com a engenheira de segurança do trabalho, Cíntia Bueno. Muito bom dia, Cíntia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Cíntia, vamos explicar então para quem está em casa, quer dizer que aquela coisa de ficar ali jogando sem medida, né? Os joguinhos de celulares podem realmente ser um grande problema, inclusive de saúde mental para essas pessoas? Exato. Muitas pessoas, elas perdem o controle da quantidade de horas que ficam jogando, e isso se torna um vício. Então, a vida dessa pessoa, ela se transforma em querer jogar, jogar, a questão do tanto do divertimento, também como a questão financeira, né? A pessoa, ela perde uma vez, aí ela ganha outra vez, isso instiga, e o perder o controle desse tempo de exposição, esse tempo do jogo, que faz virar no vício e considerar uma doença, realmente do sentido psicológico, psiquiátrico, infelizmente. E eu trouxe um dado que realmente é alarmante, né? Esse crescimento de afastamento por conta dessa patologia, desse transtorno. E desde o começo da pandemia, esses números mostram essa crescente, Cíntia? Na necessidade desse auxílio. Desde o início da pandemia, as pessoas têm se afastado mais por conta dessa questão no vício em jogos? Sim, o Ministério da Previdência Social apurou esses números e um aumento de 350% foi apurado. Isso acreditamos que se dá durante a pandemia pela questão do isolamento e também pela facilidade do acesso. Hoje, qualquer pessoa, através de um smartphone, ela tem acesso a diversos jogos e também a qualificação, né, das telas, a imagem, tudo é muito instigante. Então, e um dado que nos preocupa é que acomete muitos jovens, né? Esses são dados também da Previdência Social. Então, os jovens estão se expondo e tendo mais acesso a esse vício, né? Se assim podemos dizer. E de acordo com essa pesquisa, os mais atingidos, digamos assim, esse transtorno acaba atingindo mais homens ou mulheres? Você já falou da questão de Sim. jovens, né? Mas a preocupação é maior com homens ou mulheres, Cíntia? O maior número são com homens, porém também existem mulheres, né? Não é algo relacionado apenas ao gênero. Mas existe sim essa questão de ser mais homens, e a idade apurada nesse estudo do aumento é entre 16 e 24 anos. Então, pessoas que estão no início da sua carreira laboral, muitas vezes, e aí já estão sendo impactadas com essa questão do vício. E esse vício em jogo pode justificar, portanto, afastamento do trabalho por doença? Já que a gente está falando desses Exatamente. números crescentes, então essa situação de fato já é considerada uma doença. Sim, a ludopatia, ela já é considerada pela Organização Mundial de Saúde um vício desde 2018. Mas, há pouco entrou no CID, então nós ganhamos, através do Código Internacional de Doenças, uma codificação dessa doença. Então, o INSS, tudo que é considerado doença, ele acata como afastamento. E ele está dentro de uma família, que a gente chama, dentro dessa questão da classificação, das doenças psicológicas associadas à ansiedade, à compulsão. Então, o paciente, ele entra, né, começa, quando ele procura uma ajuda médica, que isso também é um fator que não é preponderante, muitas pessoas não se entendem como viciadas, né? E aí, ela é encaminhada, ela encontrando esse profissional de saúde, há um diagnóstico, e hoje a gente já tem um CID, já existe essa classificação. E qual que é o impacto para as empresas, levando em conta que esse colaborador, esse trabalhador já está ali fora, né, não consegue mais se controlar, isso acaba impactando na produtividade, por exemplo, e tendo aí consequências ruins para essa empresa?
Sem dúvida. Tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né? É um ciclo vicioso. Para a empresa, porque ela perde a produtividade daquele trabalhador. Ela aguarda que aquele trabalhador entregue dentro do prazo, que ele chegue no horário correto ao trabalho, que a gente percebe nos nossos estudos que há um atraso também na sua chegada, porque ele muitas vezes ele não dormiu, ele jogou a noite toda. Então, afeta o indivíduo como um todo. E para o trabalhador, nesse sentido, que ele tem a perda de saúde, né? Ele está ansioso, muitas vezes desenvolve até prejuízos muito sérios, né? Financeiros. Então, o indivíduo ele fica desequilibrado, psicologicamente, a gente pode dizer, né? Então, muitas vezes ele quer jogar durante o seu trabalho. No nosso ponto de vista de segurança do trabalho, a gente entende que isso pode gerar riscos, inclusive, à sua segurança. Não somente a sua saúde, como também a sua segurança. Eu ia Então, os perguntar dois pontos. exatamente isso para você, se de alguma maneira esses jogos eletrônicos podem desencadear acidente de trabalho, até porque está aqui na palma da mão, literalmente, né? Exato. Praticamente todo mundo tem um celular e pode baixar esses jogos. Então, vocês acreditam sim que isso pode levar também a um acidente, por conta ali da falta de atenção, de repente? Da distração, exatamente. Imagine um trabalhador, um motorista, um operador de máquina, ele perdendo a sua atenção, naqueles instantes, segundos, pode acontecer um acidente, e muitas vezes grave. E a gente pode dizer até fatal, muitas vezes, né? Então, a pessoa que ela está, não só pela falta de atenção ali no momento, isso é um fator muito importante, mas também desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, isso vai afetar também na sua segurança. E como que as empresas podem prevenir as consequências desse vício, Cíntia? É muito importante que a empresa tenha um controle desses afastamentos, né, através da medicina do trabalho. As empresas precisam ter o acompanhamento do médico do trabalho, do engenheiro, do técnico de segurança, para perceber esse trabalhador. Então, é um trabalho multiprofissional, do RH, da chefia daquele trabalhador, que possa perceber que tem algo diferente com ele, relatar isso à medicina e até disponibilizar um atendimento psicológico. Existem as associações também de apoio para essas pessoas, né? Então, direcionar a pessoa nas suas campanhas internas, através da CIPAT, nós temos a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho nas empresas, incluir esses assuntos também como orientação. Então, é muito importante ter esse contato do trabalhador com a empresa e a medicina total. Muito obrigada, Cíntia Bueno, pelas suas informações, orientações aqui para o nosso público. Espaço sempre aberto para você, viu? Ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço. Tudo de bom. Sobre o vício em jogos, gente, e as consequências disso para os trabalhadores e para as empresas, eu conversei com a Cíntia. Você pode rever esse bate-papo no nosso canal do YouTube. O endereço já está aqui, daqui a pouquinho já está lá a entrevista na íntegra para você.